Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Luneta, instrumento de observação que aumenta o campo de visão de quem olha, permite uma visão mais precisa de objetos distantes. Na astronomia, é usada para ver objetos na superfície da Terra, como árvores, pessoas, animais ou corpos celestes, como planetas, meteoros, satélites. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e uma das coordenadoras do Observatório de Mídia, Gênero, Democracia e Direitos Humanos. No programa de hoje, a gente convida você a desenvolver uma reflexão sobre os desafios do jornalismo no Brasil. Pegue sua luneta e venha com a gente. O Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementaridade de saberes. Foi aprovado pelo edital 18/2024 da FACEP e vai ao ar na Rádio Paulo Freire nas quintas-feiras, com reprise nas emissoras parceiras. A situação do jornalismo no Brasil é marcada por contradições estruturais. Avanços tecnológicos e novas formas de engajamento convivem com desafios históricos e ameaças à liberdade de imprensa, à sustentabilidade do setor e à qualidade da informação. Nesse cenário, há quem defenda que o jornalismo brasileiro está em uma encruzilhada entre resistir aos ataques à sua legitimidade, reinventar seus modelos de produção e financiamento e aprofundar seu compromisso com a democracia, os direitos humanos e a diversidade social. Ei, pegue aí a sua luneta e venha observar a situação do jornalismo com a gente. No estúdio da Rádio Paulo Freire, a jornalista e doutora em comunicação Patrícia Paixão, que também é associada ao Coletivo Intervozes e é também assistente social. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Ana. Obrigada a todos, todas e todes por estar aqui. Essa equipe maravilhosa, essa rádio linda. Muito obrigada pelo convite. E o jornalista da Marco Zero Conteúdo, que também é parceira da Rádio Paulo Freire, a organização de mídia independente, Inácio França. Obrigado, Inácio. Eu que agradeço, Ana. Patrícia, como vai? Estamos aqui com o pessoal da Rádio Paulo Freire e os ouvintes do Luneta, que eu nunca estive aqui antes, é uma estreia. Muito prazer. Vamos adiante. Bom, mas como é que está o jornalismo brasileiro? O repórter Rivaldo Júnior foi saber. Olá, Ana, olá, ouvinte, para você que está na sintonia da Rádio Paulo Freire. Eu sou Rivaldo Júnior, eu estou aqui no campus da UFPE e hoje a gente girou a luneta para escutar quem realmente importa, né? O povo. No nosso quadro Fala Povo, fui conversar com estudantes, técnicos e passantes para saber o que eles pensam sobre um tema que está sempre em pauta. Como as pessoas percebem o jornalismo de hoje? Eu me chamo Everton, sou estudante de biblioteconomia, atualmente com a tarefa de vice-presidente da UNE no estado de Pernambuco. E hoje eu enxergo o jornalismo com muita dificuldade de inserção na grande massa, né? Não só dificuldade de construção em si, para fazer o combate às fake news que vem crescendo desde as últimas eleições, mas também a inserção das pessoas entenderem que o jornalismo, ele não é o jornalismo irresponsável de alguns youtubers, de algumas mídias sociais, que a galera vem fazendo por aí, divulgando informação falsa, informação não averiguada, mas sim o jornalismo responsável das mídias não só tradicionais, mas também das mídias não tradicionais, mas procurar sempre os meios que de fato averiguam os dados e averiguam as informações, porque hoje o jornalismo ele tem um trabalho muito duro, que é conseguir fazer o seu trabalho, inserir o seu trabalho na população, mas um trabalho responsável, porque muita gente que se diz jornalista, nem formação nem estudo tem para isso. Me chamo João Augusto, sou estudante do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Pernambuco, lá na FDR, no Centro de Ciências Jurídicas, e atualmente estou como secretário-geral do DATSE, que é o Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho. Na minha opinião, como eu vejo o jornalismo de hoje, eu acredito que são duas óticas, né? A gente tem uma mídia que tem sido
muitas vezes muito polarizada pelos meios políticos e pela divergência política e polaridade política que o nosso país enfrenta atualmente. Então a gente tem, de um lado, uma imprensa livre, independente e com a missão e com o compromisso de passar a verdade, de mostrar a verdade, noticiar. Do outro lado, a gente tem uma imprensa, um jornalismo que muitas vezes é partidário, que muitas vezes apresenta opiniões que são compradas, que são vendidas para poder atingir os públicos e assim perpetuar uma espécie de fake news. Então eu não acredito que a gente possa generalizar o jornalismo, né? Hoje em dia, a gente está no ano 2025, então não acredito que na nossa atual realidade a gente possa generalizar o jornalismo, a gente possa generalizar a imprensa, colocar tudo num pote só. Eu acredito que tem essas duas óticas atualmente. Um lado que está extremamente partidário, extremamente comprado, né, com o compromisso de espalhar mesmo a fake news e polarizar ainda mais a nossa realidade. E do outro lado a gente tem os remanescentes, que é uma mídia, que é um jornalismo com o compromisso de mostrar a verdade, de trazer a informação para todo o público. Bom, meu nome é Vinícius José, eu sou estudante do 6º período de Cinema e Audiovisual. O jornalismo é uma área que para mim é essencial e o desempenho da função hoje em dia, mais do que nunca, em um mundo globalizado, a gente precisa saber de muitas informações que acontecem em diversas partes do mundo que acabam nos afetando diretamente e quanto mais a gente tomar ciência disso, tirando o exemplo do evento mais global, mais recente, né, que foi a pandemia, a gente pode atuar melhor na nossa própria vida. E isso é um fruto direto dos esforços do jornalismo. E aqui eu destaco também, principalmente, os locais que nos deixam saber de acontecimentos que acontecem tão próximos da gente e que, por vezes, não tomamos ciência. Eu valorizo muito essa profissão, essa linha de atuação. Procuro manter sempre informado também na medida do possível. O suficiente para não endoidar também. Eu acho que equilíbrio é importante para quem consome e para quem produz. Meu nome é Flávio Soares, sou estudante daqui da UFPE, do curso de teatro, e eu vejo o jornalismo, a mídia corporativa e a mídia aberta muito manipuladora. Eu acho que a gente precisa de mais mídia independente. Eu sou Paulo Trajano, sou estudante de arquitetura e urbanismo aqui no CAC. Eu já fui fotojornalista, então eu acho muito importante a profissão, acho muito importante a disseminação da informação de maneira correta, de maneira ética, né? Que o que a gente mais percebe hoje em dia é que as informações estão sendo distorcidas. E, acho que para mim o jornalismo, tanto o jornalismo como a publicidade, como a fotografia, são fontes de informação muito poderosas. E que pode persuadir, pode, se brincar, acabar com guerras. Então, é muito importante, mas se for aplicado de maneira ética. LUNETA. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Então, minha gente, Inácio e Patrícia, como é que vocês percebem essas posições da nossa audiência? Patrícia? Como está na moda dizer, são várias camadas, mas, assim, toda essa complexidade é muito verdadeira, é muito real, sabe? Que envolve o jornalismo hoje, na era da mídia corporativa, das mídias alternativas, né? As mídias progressistas e também a mídia pública. E, além disso, as plataformas que, nesse bojo todo, vem aí com a propagação de fake news, com a convergência midiática que reproduz também todas as fake news, as manchetes sensacionalistas que a gente se depara, como um entrevistado falou, é negócio para endoidar, é de endoidar, porque se você é bombardeado por... Se fosse verdades, assim, se fosse um jornalismo responsável, mas a gente está lidando muito com a desinformação. E o que separar isso? O que separar a mentira da verdade? Mas uma coisa assim, que me chamou bem a atenção é sobre essas opiniões que um entrevistado falou, vendidas, compradas da mídia corporativa, privado, comercial. Porque apesar de serem mídias... como rádio e TV, concessões públicas, elas funcionam como privadas, como totalmente privadas. São empresas lucrativas, inclusive ferindo a nossa Constituição. E aí, eu me lembro muito de Arbex,
Pascoal Serrano, que é espanhol, pesquisador, tem o livro Desinformação, que ele diz, olha, todas as empresas têm controle de qualidade, mas as empresas de comunicação não têm. Então, ele diz, falta o jornalismo, ele não fala só no Brasil, embora ele tenha pesquisado também o Brasil e vários países, ele diz, falta controle de qualidade. Então, como a gente dizer que essa mídia foi violadora, que essa informação foi manipulada, que essa edição foi criminosa, que houve um favorecimento de políticos, de religiões, né? De empresas, como a gente mensurar isso? Então, não há esse controle de qualidade, não há uma instância, né, da sociedade civil formada suprapartidária, mas que tem esse acompanhamento do que a mídia faz. Sim. Então, a mídia corre solta, a gente não tem isso, a gente tem instâncias da universidade, como a gente tem o Observatório de Mídia aqui da Federal, como a gente tem outros observatórios, entidades como Intervozes, que se preocupam em monitorar a mídia, mas a gente não tem como atingir essa mídia, como dizer, isso aqui, vocês vão sair do ar por uma semana, porque vocês feriram os direitos humanos, né? Como é? E assim, pensar que essas empresas, como qualquer empresa que vende um objeto, o objeto dessas empresas de mídia, o objeto é informação. Então, a informação é mercadoria. Essa é a grande diferença de outras instâncias que fazem comunicação sem ser privado comercial, que elas vão buscar a informação de qualidade, a formação, contribuir com os direitos humanos, com a cultura de direitos humanos na sociedade. A dificuldade da regulação democrática dos meios de comunicação, né, Inácio? Exato. Vamos lá, enquanto eu escutava, a gente já tinha escutado antes lá fora essa mesma gravação, enquanto escutava agora, enquanto Patrícia falava, eu estava aqui, como é que eu vou responder isso? Partindo do princípio, como é que eu vou comentar isso? Partindo do princípio, que, como Patrícia falou, que são várias camadas. Só que eu acho que tem um complicador. E aí eu respondo muito do meu lugar de fala, como se diz atualmente, que é de quem está fazendo jornalismo no dia a dia, né? Esse chamado jornalismo independente. E aí eu vou colocar entre aspas e depois eu explico por quê. Nesse lugar de fala, o que a gente percebe é que, além das camadas, você imagine uma torta em camadas, né? Só que, além disso, se colocou essa camada, se jogou no liquidificador e se bateu isso tudo. As camadas, são várias camadas que agora estão misturadas. Há as fronteiras entre entretenimento, entre jornalismo e entre desinformação, e entre a indústria da desinformação. Essas três indústrias, elas estão absolutamente misturadas hoje em dia na percepção que a população tem. E aí ele fala muito, o repórter, logo na abertura desse trecho aí, dessa fala, ele fala muito da percepção de como é que as pessoas do campus universitário estão percebendo o jornalismo. E veja, a gente está falando de pessoas, são estudantes universitários de vários cursos diferentes, que têm uma leitura de sociedade que os leva ao engajamento. Eles são pessoas engajadas, algumas delas. Então, e assim mesmo, elas têm uma compreensão, um discurso, ao analisar o jornalismo, muito parecido com o discurso da extrema-direita. Muito parecido. Quando você diz, tudo comprado, é isso que a extrema-direita fala em relação a talvez os mesmos veículos. É muito manipuladora. É isso que a extrema-direita fala. Ela se apropriou desse discurso, aproveitou ela percebeu essa miscelânea, essa mistura, essa coisa jogada no liquidificador que eu falei antes de nós, e ela usa o mesmo discurso. Então, se apropriou um discurso que estudantes universitários engajados e com perfil mais à esquerda, mais progressistas, têm. E é o mesmo discurso hoje em dia. Isso nos coloca numa situação muito complicada, que é... Cara, quem é que vai defender o jornalista da Rede Globo? Eu? Eu? Quem é que vai defender o jornalista no âmbito local do Jornal do Comércio? Eu? Como é que vai ser isso? Se eu sei que há um fundo de verdade e essas camadas, elas estão
muito misturadas. Então, hoje, é um complicador muito grande entender, porque ao entender a percepção, ao ouvir a percepção que as pessoas têm do jornalismo, a gente entende um pouco, nos dá pistas do papel que o jornalismo exerce hoje na sociedade. E esse papel hoje ele está muito confuso, que está muito misturado com as fórmulas da indústria de entretenimento, por exemplo, o jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo que se faz hoje em dia é tudo e qualquer coisa, menos jornalismo. Eu dou um exemplo prático que eu vi no dia 1º de maio. 1º de maio é uma matéria que foi ao ar no Globo Esporte aqui de Pernambuco. Nem sei se é Globo Esporte ou NETV, é dentro é o quadro esportivo do NETV. A repórter vai à rua para perguntar, no 1º de maio, numa alusão ao Dia do Trabalho, para perguntar aos torcedores de futebol se o seu time dá trabalho. Gente, que absurdo. É de uma mediocridade, é de uma indigência, chega a ser constrangedor. A pessoa que teve essa ideia, um jornalista formado em uma universidade, sim, a pobre lá da repórter, provavelmente não foi. Ela deve ter tido o constrangimento de fazer essa pergunta. O dissabor, né? Mas ir pra rua com isso é entretenimento, mas está ali no formato do jornalismo. Está ali no formato do jornalismo. Quem teve a ideia foi um sujeito formado em banco universitário, lá dentro, lá da Rede Globo. Então, eu vou fazer a defesa desse jornalismo? É muito difícil, né? É muito complicado. Então, e isso fica muito perto da desinformação. Tem um formato de jornalismo, é entretenimento, mas pode ser desinformação, pode ser visto como desinformação. Desinformação no momento em que não leva em consideração o caráter político do 1º de maio e a história do 1º de maio. Exatamente. A história do 1º de maio. Descontextualiza tudo, né? Então, está a serviço da desinformação. Então, é tudo muito, muito misturado. Há uma grande dificuldade de se perceber o papel do jornalismo na sociedade, exatamente por causa dessa mistura. Eu acho que um dia, como em tudo, eu acho que vai ter um ponto de que a gente vai poder enxergar com mais distância, com mais distanciamento, esse momento que a gente está vivendo. Mas é bem complicado. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, ao longo da semana, agora da semana que a gente vivenciou, que foi até o dia 9 de maio, fez uma chamada para a sociedade sobre as reivindicações dos jornalistas brasileiros por melhores condições de trabalho e segurança no exercício profissional. O movimento faz parte de uma campanha nacional que foi lançada agora no início de maio, com o tema "Quem forma o Brasil somos nós. Nossa luta é por direitos e valorização". Baixos salários, precarização das contratações, ou seja, condições de trabalho difíceis, com sobrecarga, né? Muito trabalho para pouca gente nas redações. A violência que os jornalistas e as jornalistas sofrem no seu cotidiano. A falta de exigência de formação para o exercício profissional, por exemplo, estão entre os desafios que a Federação Nacional dos Jornalistas e das Jornalistas coloca que devem ser enfrentados. A presidente da FENAGE, Samira Castro, também discute essa situação aqui no Luneta. A situação do jornalismo no Brasil hoje é marcada por uma série de desafios e transformações profundas. E a gente pode elencar como alguns dos pontos principais desse cenário os ataques à liberdade de imprensa, né? Porque ainda há um ambiente de intimidação a jornalistas, especialmente em coberturas políticas e de direitos humanos, a hostilidade vinda de figuras públicas e parte das redes sociais que geram uma censura velada e uma autocensura. Além disso, a gente também pode elencar o desafio da desinformação e das fake news, que é a proliferação de informações fraudulentas nas redes sociais, que continua sendo uma grande ameaça. E, além disso, obrigando os jornalistas a se dedicarem cada vez mais à checagem dos fatos e ampliando o seu papel institucional no combate à desinformação. Somado a esses dois fatores, a gente pode acrescentar também a crise financeira dos veículos tradicionais de mídia, né? Muitos desses veículos enfrentam queda na receita publicitária, o que tem levado a cortes de equipe e fechamento de jornais, e também a uma precarização do trabalho jornalístico, com salários baixos, contratos informais e acúmulos de função. A FENAGE tem uma pesquisa elaborada pelo DIEESE que mostra que nós perdemos 18% dos empregos com carteira assinada nos últimos 10 anos.
E esse é um cenário ocasionado pela crise do modelo de negócios do jornalismo. E, por fim, a gente pode falar da expansão do jornalismo digital independente, né, que vem surgindo cada vez mais no Brasil, e plataformas digitais e de newsletter que se tornaram formas alternativas de informar com financiamento por assinaturas e apoio de leitores. Acho que merece destaque também que, apesar das dificuldades, há jornalistas fazendo o seu papel de maneira brilhante, fazendo o trabalho essencial, principalmente na cobertura de temas como meio ambiente, direitos humanos, justiça, um jornalismo investigativo de uma forma em geral. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Patrícia, como você percebe a batalha dos jornalistas e das jornalistas que foi trazida por Samira? Olha, é uma categoria hoje totalmente precarizada. Mas eu posso dizer que em 2 gestões que eu estive à frente da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco, o SINJOP, eu aprendi muito em relação à nossa categoria. São polos bem diferentes. Algo que eu percebi muito é que geralmente jornalista não se sente classe trabalhadora. Então, o sindicato, a gente ia para luta contra a reforma da Previdência, todas essas lutas... Reforma trabalhista, essas lutas nacionais, nós íamos com nossa faixa e não mobilizava a categoria. E eram lutas que iam incidir fortemente sobre a nossa categoria também. Uhum. E a gente não conseguia adesão. Muitas vezes a gente ia apoiar uma greve de um veículo e poucos desciam para nos apoiar. Então, eram os sindicalistas que estavam ali. Então, a gente via os profissionais e as profissionais nas coberturas, ali, cobrindo para o veículo, mas não se engajando nas lutas. Então, isso me assustou muito, porque eu disse, como a gente vai sair desse lugar, desse jornalismo, se a gente não se sente classe trabalhadora, não se sente em sintonia com os demais trabalhadores que estão aí sofrendo, sendo precarizados, como os jornalistas estão sendo. Uhum. Então, isso era um polo. E o outro polo era que também a gente incidiu sobre ações de jornalistas que violaram direitos humanos, como aconteceu com a jovem que foi lá denunciar o programa de Cardineau, porque ela foi exposta numa delegacia, tal. Ela entrou na Justiça Comum e no sindicato, e nós fizemos uma ação, um julgamento pela Comissão de Ética contra Cardineau, não só ele, mas repórter, cinegrafista. E nesse julgamento a gente não tem poder, né, o máximo que a gente pode é desfiliar o sindicato. Fazer uma observação por escrito, mas Sim. não de dizer, vai perder o diploma, isso jamais. Mas a gente tinha o Ministério Público para nos apoiar também nessas ações, que a gente ia lá e pedia apoio. Então, isso que acontece. A gente pode sim defender, eu acho que Laércio falou isso, sobre Inácio. defender... Oh, meu Deus, desculpa, Inácio. Se fosse Laércio, eu não tinha nem acabado de falar a primeira ainda. Ele fala mais do que eu. Desculpa. Aí a gente tem tinha esses 2 vieses, sabe? De proteger com as questões trabalhistas, o sindicato, a direção ia lá defender e tal, e a comissão de ética apoiava, e também esse outro lado de a gente apontar o dedo e dizer, aqui violou, sabe? Uhum. Só que é uma comissão de ética, é minúscula em relação a tantas ações e tantas possibilidades. Sim. Mas, assim, é uma categoria precarizada, precisa
ser acompanhada, precisa ser defendida quando está sendo com muitas mulheres no governo Bolsonaro, jornalistas Exatamente. foram hostilizadas, agredidas, assim, foi uma pior fase que a gente viu do jornalismo. E aí a gente vai conquistando esses espaços e a gente tem que se sentir classe trabalhadora. Jornalistas têm que se sentir... eu me lembro, acho que era Ivanzinho que dizia, jornalista gosta de chamar o dono do jornal de colega. A gente não pode, tem que chamar de patrão. Exatamente. Né? São empresas lucrativas. Então, cada vez mais o jornalismo está sendo achatado nas multiplataformas, tendo que tirar foto, fazer filmagem, gravar... poucos carros jornalista disponíveis. Multimídia que sai com câmera, celular para fazer tudo, né? Não é mais aquele que tem um carro que vai lá na fonte conversar, fazer uma matéria investigativa. Geralmente faz por telefone porque não tem estrutura, tá nesse nível e os salários achatadíssimos. Inácio. Essa coisa do jornalismo investigativo, que vai lá na fonte entrevistar, isso é só com a Marco Zero aqui em Pernambuco atualmente. Vocês falaram em valorização da categoria, a Patrícia falou com a categoria precarizada e a presidente da FENAGE, ela falou aí de 18%, né, de redução nos quadros dos profissionais das redações. Eu achei até pouco, inclusive. Não sabia que era só isso, achava que era mais. Aí a base, assim, o ponto de partida para poder entender isso tudo, para poder é a questão do financiamento do jornalismo. Aonde está o dinheiro do jornalismo? O jornalismo industrial, a indústria do jornalismo ao longo do século XX, ela foi toda estruturada a partir do dinheiro de receita publicitária. Era a receita publicitária que, no final das contas, pagava nossos salários, que pagava o jornalismo investigativo, que pagava viagens, que pagava a reportagem em si, que é um produto muito caro. E essa verba publicitária, o recurso publicitário hoje no mundo, não só no Brasil, está todo concentrado nas Big Techs. Eu não vou saber dizer de cabeça o percentual do quanto está nas Big Techs, está nas plataformas. As Big Techs são as plataformas de mídias digitais. É o Facebook, é o Instagram, é o YouTube, TikTok. É o Twitter, exatamente. Twitter, que agora é o X, essas daí. O Google. Então, as Big Techs hoje, elas concentram a verba de publicidade no mundo. E veja, e aí para você conseguir esse recurso, você precisa ter, para você ser pago, né, ser remunerado pelo Google, por exemplo, seja no YouTube, ou seja, ou está bem ranqueado no mecanismo de busca, você precisa ter audiência. E aí é um negócio maluco, porque como é que você tem audiência? Se o algoritmo da Big Tech te favorece. E aí como é que o algoritmo da Big Tech te favorece? Se você fizer matérias dentro daquele escopo que as trends do jornal, lá da plataforma estão determinando para aquele momento, estão indicando para aquele momento. Então, antes a gente comentava, há alguns anos atrás, há 2 décadas atrás, 15 anos atrás, a gente comentava nos fóruns de discussão, o debate era em torno da concentração do dinheiro nas 7 famílias que mandavam, radiodifusão. Na radiodifusão, para a Rede Globo, rádio, TV, Estadão, Folha de São Paulo, o Sirotsky lá no Rio Grande do Sul, aqui era para Mendonça. Os grupos de mídia, né? Esses caras hoje, eles dependem das Big Techs. Boa parte do faturamento deles também passa hoje pelas grandes plataformas. E aí, para você conseguir acessar esse dinheiro, é preciso ter você ter audiência, como eu disse, né? E aí, cara, o jornalismo investigativo, a não ser que você ache aquele gancho, aquela matéria que vai te jogar durante 2 ou 3 dias lá para cima, lá no ranqueamento, que você apareça, tem uma chamada lá no Google News e tal. Isso é uma vez ou outra, e tem muita gente fazendo, tem muita gente tentando. Então você tem que esperar a sua vez ali durante 2, 3 meses para você poder ser bem ranqueado novamente. Então é uma equação muito complicada também de se... É evidente que... Veja,
é um fenômeno nacional. As mídias locais, elas foram muito mais atingidas, as mídias tradicionais locais, como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, foram muito mais atingidas por essa crise do modelo de negócio do que as grandes mídias nacionais, que também foram atingidas. As redações de 500 pessoas, como tinha na Folha de São Paulo e no Globo, não existem mais hoje em dia. São redações bem menores. Mas são esses veículos que ainda podem fazer grandes reportagens com muita viagem e tal, para lá. Então, mas a mídia local, ela foi para mim dizimada. O papel que hoje tem os veículos tradicionais aqui no Recife, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba e tal, é um papel muito pequeno no agendamento, né, do que vai ser discutido pela população, do que vai entrar nas discussões, no debate público, né, o poder de capacidade de interferir no debate público é muito pequeno. Os chamados veículos independentes, como a Marco Zero, ou veículos nativos digitais, ou pós-industrial, se você preferir essa nomenclatura, que eu prefiro, eles são mais sustentáveis, porque são menores. São menores, são mais focados, a gente pode trabalhar com um foco só e tal. Porém, esse menor, ainda assim, ele requer dinheiro, ele requer gasto de dinheiro, ele requer investimento, é uma operação que quer queira, quer não, requer no mínimo aí 70, 80 mil reais mês. Eu estou falando da Marco Zero. Então, e aí você esbarra num conceito que é aquele conceito que a gente sempre trabalhou, do direito à informação, do direito à comunicação. Sim, como direito humano, né? Cara, se é um direito à comunicação, por que ele tem que dar lucro? É essa discussão. Quem está agora, Sérgio Miguel e Inês, que são na Marco Zero, estão num evento nacional de financiadores no GIF, lá no Ceará, agora, nesse momento, começou ontem, e eles estão tentando, estão participando junto com outros veículos e tal, colocar essa discussão. Porque você tem fundos de financiamento, você tem agências de cooperação internacional que financiam projetos para a infância, que financiam projetos de combate ao racismo, que financiam projetos para jovens mães negras em periferia, que financiam de capacitação em saúde, vários projetos que trabalham com esses direitos. Mas você tem são poucas organizações no mundo que trabalham com financiamento, que enxergam a comunicação como um direito, enxergam como modelo de negócio, como negócio. Em geral, por exemplo, nós tivemos 2 financiadores, o Report for the World e FIPIN, que são norte-americanos, que diz assim: a gente financia até que você se torne autossustentável, que você consiga caminhar pelas próprias pernas. Eles dizem isso para as agências de cooperação, para os coletivos de jornalismo que eles financiam. Como se fingindo que não existe as Big Techs. Exatamente. Se finge que não existe hoje que você vai caminhar com as próprias pernas com o dinheiro doado, com doação de dinheiro. Olha, a doação de dinheiro ela é uma realidade, a doação, né? Ela é uma realidade para quem tem dinheiro, sobrando. E aí você tem que assinar uma plataforma de filme, de streaming, você assina, e você doa dinheiro para quem tem. Quem tem condição de fazer isso é uma faixa muito pequena da população. Que pode financiar o jornalismo, que pode se dar a esse luxo de pagar por jornalismo. Por quê? Porque a grande massa da população brasileira, em tese, ela nunca desembolsou, ela nunca sentiu o dinheiro saindo, porque ela ligava a televisão e estava lá o Ine Bonner falando lá, o Jornal Nacional, então ela não pagava por isso. Que a população não pagava a assinatura de Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio. As professoras da rede municipal tinham acesso, porque os jornais, as prefeituras e o Estado pagava a assinatura, né? Assinatura, mas o grosso da população não pagava assinatura. Como é que eu vou convencer essa pessoa a ela doar dinheiro para Marco Zero? É difícil. E ainda tem, que vocês tocaram ainda há pouco, que é essa concentração da mídia, a falta de regulação, né? E, inclusive, o Intervoz, junto com o Repórteres Sem Fronteiras, fez aquela pesquisa, Patrícia, em 2017, e apontou que metade dos veículos de comunicação, de 50 veículos de comunicação com maior audiência no país, são controlados por 5 famílias. Marinho, Saad, Macedo, Abravanel e Frias, que é Folha de São Paulo, Globo, né?
a Igreja Universal do Reino de Deus, que financia a Record e outras, e a família Bravanel do SBT e tal. Essa concentração acaba por provocar um desequilíbrio na discussão e na garantia dos direitos humanos e até na percepção da própria população de que a comunicação é um direito humano, como Inácio aponta agora. Essa concentração também é reproduzida na mídia pernambucana, na cena pernambucana, com poucas empresas controlando esse setor de modo consociado com redes nacionais. A concentração da mídia, Patrícia, interfere no trabalho dos jornalistas? Com certeza, porque são esses espaços que muitos jornalistas, estudantes querem chegar a essas empresas de comunicação, né? Que as grandes mídias. Isso está mudando nos últimos anos com o trabalho das universidades de fazer essa conscientização sobre a importância desse jornalismo independente que Inácio falou, que da Marco Zero, que é muito diferente. Quando a gente fala na mídia privada comercial, a gente está falando em oligopólios, né? Uhum. São estruturas econômicas com essa concentração, com canais de TV, de rádio em vários estados, com editoras, plataformas de streaming, enfim, de vários tentáculos e que toma conta da informação, ou seja, podemos dizer que poucas famílias ou poucos grupos religiosos, empresariais e políticos definem uma tradução de realidade de mundo para a massa da sociedade que tem acesso mais facilmente a esses veículos, TV, rádio, e que é uma visão de mundo. Eu tenho assistido ultimamente os jornais nacionais, de uma maneira geral, de várias emissoras, muito para ver as análises sobre o governo Trump e tal. Não se fala mais sobre a América Latina, não se é silenciada a América Latina, a importância, tudo. Trump espirrou, Trump disse a maior bizarrice do mundo, isso vai para... Donald Trump, gente, é o presidente dos Estados Unidos. Então, tudo é aquela concentração do que é importante para a sociedade brasileira. Esses grupos definem isso. E o trabalho dos profissionais de jornalismo é um trabalho que não tem total liberdade, embora que estão nessas empresas, embora a gente chama muito dessas fissuras narrativas que você consegue trazer, usar suas brechas, usar sua competência, sua inteligência para trazer coberturas, fazer matérias. Eu até vi, por milagre, a CNN chamar ocupação do MST ultimamente. Isso se deve muito a um ou outro que está ali por trás das câmaras e que estão trazendo outras discussões. Mas o jornalismo ele fica refém dessa situação nas empresas privadas. É inegável, por mais que a gente tenha competência, essa tensão, porque no fundo, o jornalismo é um eterno campo de tensão e de contraponto. Ali a verdade, a narrativa eu acho que Inácio falou aqui sobre a disputa do que é o sentido, né, comprado, vendido. A gente hoje está disputando o que é anistia, né, o que é desinformação, o que é verdade, o que é mentira, o que é ciência, vacina, a terra é redonda, não, é quadrada. Então, a gente está disputando verdades hoje. A verdade é um campo em disputa. Então, é isso que há esse discurso hegemônico da mídia tradicional, ela sim interfere no trabalho dos profissionais de jornalismo, com certeza. Inácio, o Brasil permanece e é um país perigoso para jornalistas, especialmente fora dos grandes centros urbanos. A organização Repórteres Sem Fronteiras aponta um aumento de ameaças, agressões, campanhas para minar a credibilidade do trabalho
de jornalistas e comunicadores independentes também, né? Defensores de direitos humanos que estão nos grupos de mídia ou na mídia popular, na mídia livre. E aí esses dados são de 2024 da pesquisa, que é esse aumento da violência contra profissionais de comunicação, contra jornalistas. O jornalismo ainda é uma profissão de risco? Nunca vai deixar de ser, eu acho. Nunca vai deixar de ser. Agora, aos riscos, né, que traz que são implícitos quando se fala em violência, mas há um outro risco que os veículos estão enfrentando, os veículos, principalmente os veículos menores, os veículos independentes, que se chamam independentes, os pós-industriais, os não industriais e tal, a mídia digital, mas também os grandes veículos. É a ameaça da coerção judicial. Se descobriu que processar jornalista pode não dar dinheiro, mas engessa. Então, silencia, né? Silencia, engessa, deixa o cara paralisado. Intimida. Não só jornalista, como intimida, como diz Patrícia. Essa é uma realidade que a gente percebe que está se tornando mais intenso. Está se tornando mais intenso, está se tornando mais frequente. Há casos, eu poderia dar vários exemplos em vários lugares e tal. Há uma... E tanto por cumplicidade ou um entendimento mesmo da justiça, que é preciso por freios, que nem todo jornalista pode ser que nem todo assunto pode ser criticado, nem todo esfera do poder pode ser criticada, mas há também uma inação da justiça, sabe? Eu já vi, para quem já acompanhou, para quem já teve o desprazer de acompanhar um julgamento, por exemplo, no TJ, em qualquer TJ, pode pegar o de Pernambuco. Você tem gente que os desembargadores não sabem o que está sendo discutido. Eu vi um dia desse, um desembargador estava dormindo. E aí ela se levanta, o pessoal fala, fulana, doutora fulana, a senhora volta como? Ela se levanta, vamos, relator! E volta a dormir. Meu Deus! Isso é a forma como a justiça se organiza hoje no Brasil, como ela exerce o seu poder no Brasil, é um fator de violência e é um fator de risco à comunicação e risco à informação muito grande, que ela pode falir veículos independentes, ela pode fechar veículos independentes, ela intimida os jornalistas. E no cálculo, quando se faz pesquisa como a do Repórteres Sem Fronteira, essa questão ela fica num campo paralelo ali, se liga muito nessa questão da violência, da violência que eu entendo que é importante, mas é um dado distorcido, principalmente nessa confusão hoje em dia, onde a gente não sabe o que é desinformação, entretenimento e jornalismo. Tem muitos jornalistas que entram nesse rodo aí como ameaçado, como espancado, não sei o que lá e tal, e que é um picareta que está coagindo gente, que está extorquindo gente e tal, e principalmente no interior, entendeu? Tem muito disso, assim. A gente também não vale, então não cabe também a gente ficar vendo o sol, né, por uma lente cor-de-rosa, não, porque nem todo mundo que aparece está fazendo jornalismo investigativo, está coagindo, está chantageando gente. Então essa pesquisa de Repórteres Sem Fronteira, ela tem esse dado de distorção, de que não enxerga esse fator, que é um fator muito brasileiro. Não sei se acontece em outros países, mas há. Quando você tem essa falta de fronteira entre entretenimento, jornalismo e desinformação, o sujeito ele consegue lá o registro dele, ele consegue atuar como jornalista, mas ele não é jornalista, ele não está fazendo jornalismo, né? Ele está extorquindo, ele está chantageando. Tem casos aqui no Recife que são clássicos. Então há essa distorção. Eu acho que tão sério quanto isso é hoje a ameaça que a justiça representa, que a intimidação judicial representa para o jornalismo, não só independente, não só dos pequenos, mas dos grandes também. É o assédio judicial. Assédio judicial. A gente acompanha o Luneta. Você acompanha o Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Estamos com Patrícia Paixão, que é do coletivo Intervozes, doutora em comunicação, com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Inácio França.
E o Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica, a prática da comunicação popular, uma experiência de complementaridade de saberes que foi aprovado pelo edital 18/2024 da FACEP e vai ao ar nas quintas-feiras, aqui na Rádio Paulo Freire, com transmissões também nas emissoras parceiras. E aí a nossa luneta girou, gente. Encontrou o pesquisador Rogério Cristofoletti. Vamos ouvir o depoimento do Cristofoletti sobre jornalismo? Olá, eu sou Rogério Cristofoletti, professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, me perguntam sobre a situação do jornalismo na atualidade, o jornalismo brasileiro. Bem, do ponto de vista da qualidade técnica, o jornalismo brasileiro se equipara aos melhores jornalismos praticados nos países mais ricos, com mais desenvolvimento, com mais tecnologia. Do ponto de vista técnico, nós temos uma oferta de conteúdos farta, temos uma oferta de conteúdos de qualidade, temos alguma investigação, né, algum jornalismo investigativo, e temos, nas últimas 2 décadas, um refresco na paisagem, né, uma oxigenação na paisagem midiática brasileira, através dos meios de comunicação independentes, alternativos, que vêm revitalizando a nossa paisagem jornalística. Do ponto de vista do jornalismo público praticado, né, na comunicação pública, o Brasil ainda deve um pouco, se comparado, por exemplo, a países da Europa ou aos Estados Unidos, que têm sistemas de comunicação pública mais robustos e mais consolidados. Os nossos jornalistas são, né, bem formados, nós temos um sistema de formação em universidades que é bastante tradicional no Brasil, e isso tem feito com que a gente abasteça o mercado de trabalho com profissionais de qualidade e tecnicamente, e também bastante preocupados com ética. Do ponto de vista da questão da ética jornalística, nós temos um sistema deontológico que é bom, nós temos um bom código de ética nacional, que é o da FENAGE, temos códigos de ética em algumas empresas, sobretudo de empresas médias e grandes, temos comissões de ética em todo o país, mas esse sistema ele esbarra na incapacidade de punir, de depurar o mercado de profissionais faltosos com relação à ética. Quer dizer, o Código de Ética do jornalista brasileiro, ele não prevê como sanção, quando alguém atua de maneira muito antiética, não prevê como sanção cassar o registro profissional, impedir que esse profissional venha a trabalhar como jornalista. Isso é impossível no Brasil. Então, essa é uma questão que nós precisamos enfrentar, uma questão que não é conjuntural, isso é um problema estrutural. Precisaríamos o quê? Criar uma ordem dos jornalistas brasileiros, como a OAB é para os advogados, ou um Conselho Federal dos Jornalistas, para que esse órgão, que teria autonomia administrativa, seria uma autarquia, ele pudesse, né, ao mesmo tempo, conceder os registros de jornalista e também cassar no caso de falha ética muito grave. Isso já acontece em alguns outros países. Então, o Brasil, embora tenha uma preocupação, o jornalismo brasileiro tem uma preocupação com relação à ética, a efetividade, a possibilidade desse sistema deontológico brasileiro funcionar e depurar o mercado ainda não acontece. E é algo que a gente pode modificar nas próximas décadas. LUNETA. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Patrícia Paixão, você concorda com Rogério Cristofoletti? Eu queria ser otimista, achar que a gente vai conseguir nas próximas décadas, mas concordo plenamente. Eu até toquei um pouco já nesse assunto, Sim, pela minha experiência, né, na comissão de ética. E, assim, é incrível, né, que as empresas de mídia são tão estruturadas que já houve projeto, iniciativa de ter um Conselho Federal de Jornalismo, ter uma instância feito a OAB, feito a Medicina tem, né, também, que é para ter esse controle social.
esse olhar crítico, jurídico em relação ao trabalho de jornalistas, mas não passou. Sempre foi engavetado, bloqueado. Por quê? Esses políticos que estão ali, a parte deles, tem braços de mídia, interesses na mídia. E bancada da mídia no Congresso Nacional, exato, né? E também tem interesse em não ficar mal com a Globo, ficar mal com o SBT, com as empresas, porque nas eleições eles querem precisar também. Então, foi bloqueado. Então, é tão complexo, complexa a situação do jornalismo, porque a gente tem essas estruturas midiáticas que bloqueiam quando há uma iniciativa minimamente de um controle social. Então, eu acho que a gente precisa sim, mas como a gente vai conseguir aprovar dentro de um Congresso que é esse cada vez pior, que a gente está vendo ser eleito cada vez mais conservador, com mais estruturas religiosas, né, e tradicionais e de até extrema-direita, tendo seus representantes lá. Então, é muito complexo, mas a gente continua lutando, né, para tentar conseguir minimamente, eu acho que a partir das comissões de ética dos estados, se funcionarem bem dos sindicatos, eu acho que com parcerias com o Ministério Público, a gente consegue ter muitas vitórias. A gente chegou junto com o Observatório de Mídia aqui, a gente teve uma ação contra o AQPE, o braço policialesco na época do Diário de Pernambuco impresso, e a gente teve uma ação importante e, inclusive, vale salientar que a gente precisa também controlar as empresas, não só punir profissionais de jornalismo, sim, né? Exatamente. Mas e as empresas? Porque quando a gente entrou na Comissão de Ética, nesse caso de Cardinô, no Jornal do Comércio, no TV, a gente procurou o Ministério Público para incidir sobre a empresa, porque a gente não tinha esse poder, só pelo exercício profissional. Então, tem formas de lutas que são ainda pequenas, como o professor falou, mas que a gente vai caminhando, né? Gente, a gente tem 3 minutos. Eu só queria que vocês colocassem, Inácio, qual a importância do jornalismo para a democracia? Em 1 minuto, Patrícia também. O jornalismo é uma ferramenta da democracia liberal. Os ataques ao jornalismo, eles estão na raiz dessa frase. Atacar o jornalismo é atacar a democracia. É por isso que se fala Globo lixo, não sei o que lá e tal, e o jornalismo é comprado e vendido. Não vai haver solução para o jornalismo sem a democracia, e também não há democracia sem jornalismo. Patrícia. O jornalismo é fundamental para a democracia, mas um pouco antes do jornalismo estão os direitos humanos. Então, eu acho que a sociedade, como os profissionais de comunicação, devem se apropriar mais de uma cultura em direitos humanos para pautar o jornalismo, sabe? Para poder criticar o jornalismo, para criticar as empresas, entender o que está por trás disso tudo que acontece na mídia privada comercial. E aí a gente reforçar esse jornalismo como uma cultura em direitos humanos e não uma cultura violadora, como a gente vê tanto. Para conhecer as pautas e as lutas dos jornalistas e das jornalistas no âmbito profissional, acesse fenage.org.br, o site da Federação Nacional dos Jornalistas e das Jornalistas. A gente também joga a nossa luneta para o portal da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a abrage.org.br, e para os Jornalistas Livres, que é um portal de mídia independente que também discute o jornalismo no Brasil. jornalistaslivres.org. O Luneta vai ficando por aqui. Apresentação, Ana Veloso. Produção, Ana Veloso, Rivaldo Júnior e Alessandro Fonseca. Operação de áudio, Olivia Lima. Operação de streaming, Clara Oliveira. Redes sociais, Alice Alves. Coordenação operacional, Catarina Polônio. O Luneta é transmitido ao vivo na Rádio Paulo Freire, com reprises nas emissoras parceiras. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. Até o próximo programa.